Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, Brasil. Aqui é onde se encontra a sede missionária da Tenrikyo, ou Dendocho do Brasil. Em um certo lugar do Dendocho, está plantado um pé de café. Este pé de café é a terceira geração de um pé que foi plantado em 1951 na ocasião da cerimônia de fundação do Dendocho, pelo segundo Shimbashira Shosei Nakayama, que teve o intuito de deixá-lo marcado como uma memória do seguinte pensamento: que seja um pé de conexão com o Brasil, que este pé dê muitos frutos. Localizado na América do Sul, ocupa aproximadamente a metade do continente sul-americano. Possui um território 23 vezes maior que o território japonês. Sua população é de aproximadamente 180 milhões de habitantes. É conhecido como o país do café, do futebol e como o país de muitos imigrantes. Os japoneses começaram a migrar para o Brasil no ano de 1908. Até o aniversário de 100 anos de imigração, cerca de 300 mil japoneses atravessaram os mares em direção ao Brasil. Nessas condições, por volta de 1914, já havia fiéis que migravam sozinhos realizando a divulgação. Porém, a migração que ocorreu com a autêntica intenção de missionar foi a do grupo de imigrantes da Igreja Mor Nankai, no ano de 1929. Em 1925, nos 40 anos do ocultamento físico de Oyasama, enquanto aumentava a tendência do missionamento no exterior em Oyasato, foi fundada a Escola de Língua Estrangeira de Tendi, com o objetivo de formar missionários qualificados para o exterior. Além disso, em 1927, o segundo Shimbashira estimulou o missionamento no exterior através da Instrução número 3. Para corresponder a esse desejo, a Igreja Mor Nankai propôs imediatamente a caravana de missionamento para a América do Sul. E em 1929, 10 famílias atravessaram os mares de navio e deram início ao grande missionamento no Brasil. Um mês e meio depois de partirem do porto de Kobe, chegaram ao Brasil, no Porto de Santos. Até seu destino final, a colônia Tietê, havia um percurso de aproximadamente 800 quilômetros, um percurso muito difícil de ser percorrido. Sobre a política do país, mesmo sendo chamado de imigração da mão de obra agrícola, fervia o desejo de missionar. Porém, havia a densa floresta primitiva que os segurava. Assim, antes do missionamento, inicia-se um rigoroso cotidiano, uma luta pela sobrevivência. Seguiram dias abrindo o caminho pela Mata Virgem, cavando poços, plantando café em terreno bruto e lutando contra doenças climáticas. Porém, no meio dessa dificuldade, em um ano foi construído um local de reverência como um suporte aos fiéis, relembrando o sentimento que fez fundar a Igreja Mor Nankai. 2 vezes ao mês estudavam a doutrina e treinavam a dança sagrada. Tornou-se até uma reportagem do jornal regional Aliança de Rho, como a única igreja Tenrikyo do Brasil. 2 anos após a colonização, em abril de 1931, o futuro primeiro primaz do Dendocho do Brasil, Chujiro Otake, decidiu sair para a divulgação individualmente. Assim, a partir desse momento, o missionamento começa a se expandir grandiosamente.
A região escolhida por Chojiro Otake para o missionamento fica na região central do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, onde havia muitos imigrantes japoneses. Alugou uma casa que o fez como ponto de apoio. Daí, iniciou uma caminhada para a divulgação e salvação. Assim, em 2 anos, no local onde atualmente se encontra o Dendocho, foi fundada a Casa de Divulgação Nanbei. Reuniu a família e juntos iniciaram a prática das atividades de missionamento. Nesse meio, um grande empresário nascido em Tendi, Sr. Takahito Iwai, visitou o Brasil como membro da delegação econômica nipo-brasileira. Entregou em mãos a Chojiro Otake uma mensagem do segundo Shimbashira. Fato ocorrido em maio de 1935. Nessa mensagem, o segundo Shimbashira expressa seu reconhecimento e agradecimento pelos esforços do missionamento em um lugar tão distante do Japão e em meio a diversas dificuldades, exprimindo: "Tenho convicção de que Deus Parens conferiu uma grande missão aos senhores, que deixaram para trás a terra natal com o intuito de construir uma nova cultura na nova terra sul-americana, porque somente os senhores estão capacitados para executá-la." Através desta mensagem, transmitiu uma grande comoção e coragem aos missionários do Brasil, que se conscientizaram novamente do fato de serem as madeiras usáveis de Oyasama e reafirmaram a verdadeira missão. Chojiro Otake propôs uma caravana de regresso para os 50 anos do ocultamento físico de Oyasama para o ano seguinte. Assim, impulsionou ainda mais o missionamento. Em apenas 5 meses, compôs uma caravana de 150 pessoas, entre fiéis e não fiéis. Em 17 de outubro desse ano, o grupo da caravana de regresso, liderados por Chojiro Otake, deixa o Porto de Santos ao som do banzai de um grande número de pessoas. Nessa viagem, há o seguinte episódio. 親様50年祭の船の旦さん、その中に天理教の関係者は子供も入れて23人だったと聞かせてもらいました。で大竹先生よく聞かせてくれたのは、その大西洋に出てかなりやっぱり船が揺れて、もう部屋に閉じこもってよう起きてこんかったと。それで、これはダメだと思って天理教の大人の人たち20人ですか、子供3人で20人を集めて、あんたたちは人に世話してもらうつもりでこの地場外の船に乗ったんか、あるいは人を世話させていただくつもりで乗ったんかと。で人に世話してもらおうと思ったら、おそらく日本に着くまでベッドから頭は上がらんだろうと。でお互いお道の者は人に世話してもらうんじゃないし、人の世話をさせていただこうやないかと。そうすることによってみんなに喜んでもらうことが大切じゃないかと思うと。こう話をされたら、みんな天理教の人たち熱心な人たちでしたから、そうだと、なるほどと思って、で大竹先生の指示に従って、事務の仕事、あるいは食事の炊事の皿洗い、あるいは病人のところへその食事を運んだり、またお授けを取り次いだりというように、あらゆる日の寄進をさせてもらったと。あと不思議なことに、その日の寄進をするようになって誰一人寝込むものがなくなって、そして神戸に無事に着かしてもらったと。で船下船する時に、その時の船長さんがこんな美しい団体は初めてだったと、日の寄進を称賛してくれたと。その船長さんは熱心なキリスト教の信者であったという話ですけれども、大変驚かれたというようなことも聞かせていただきました。Em 20 de dezembro, o grupo que levara mais de 2 meses de viagem desembarcou em Kobe. Sob muita alegria e comoção, puderam participar da comemoração dos 50 anos do ocultamento físico de Oyasama. Além disso, no ano seguinte, em 1937, levou uma caravana de 86 pessoas para os 100 anos da revelação divina. Como prova da grande alegria de toda a Jiba, em novembro de 1935, foi fundada a primeira igreja do Brasil, Igreja Noroeste.
No ano seguinte, em 1936, foram fundadas 5 igrejas: Bauru, Paulista, Promissão, Marília e Penápolis. E começaram a ser fundadas as igrejas em várias regiões: Nampaco, Brasil e Nipaco. Porém, o tempo passa e o clima começa a ficar tenso. Em 1941, eclode a Guerra do Pacífico. E com a participação do Brasil, as relações diplomáticas entre Brasil e Japão foram cortadas. Com relação a Tendikyo, sendo considerada a religião do país inimigo, as igrejas foram fechadas e as atividades de divulgação foram proibidas. Assim, Chujiro Otake foi detido e preso, como sendo líder de uma colônia japonesa. 昔は当時は日本の内地の教会は月並祭は国旗を立てて、それをねやはりブラジルでもね堂々と両の国旗をだからねやはり日本人のねやはり中心的な集会者だと。それから日本の国と何かのねあれがあるんだというふうに思っておるんですな。そういう意味もあって、男は全部連れられたわけです。Chujiro Otake foi levado à delegacia de Bauru, juntamente com alguns fiéis. Após 20 dias de prisão, foi o único transferido para São Paulo, onde ficou detido por 1 ano e 2 meses. Porém, mesmo durante a detenção, tomava a frente na limpeza da cuspideira e do banheiro. Manteve o cotidiano sem perder a atitude de Hinokshin. Ainda, os fiéis que não foram presos, tendo ao centro Chiyo Otake, esposa de Chujiro Otake, levavam alimentos para os internos. A imagem de aplicar o coração e colocar sempre em prática a vida modelo de Oyasama se transformou em uma divulgação, uma espécie de espargimento da fragrância silenciosa. Entre os detidos, apareceram pessoas que se transformaram em grandes colaboradores e impulsionaram com toda a força as atividades de missionamento da Tendikyo. Tempos depois, Chujiro Otake comentou: "Ao ser preso, pude ser útil a Oyasama." Em 1944, Chujiro Otake foi libertado da delegacia de São Paulo. Dentro de um rigoroso meio, o que iniciou imediatamente foi a instalação de uma academia para realizar cursos de doutrina, com o nome Rensei Dojo, Academia de Treinamento Espiritual, para atingir os jovens do caminho. 戦争当時大竹町長さんはこれ今離れてますけれど 2軒が1軒だったんですね。でここでお道の指定を集められて、その指定方もね遠いブラジル全国から寄ってきて、で町長さんがここで錬成道場を開かれましたので、一期が40人から多い時は50人もいてたんでしょうかね。30人40人っていう大勢な男女若い人たちがここで寝泊まりして、で町長さんにお道の講義をしていただいて、お手振りもちろんね鳴り物はなかったですけれどお勉強されました。 Sob o caloroso pensamento de querer cuidar dos jovens que seriam o futuro do caminho, a academia, que programava 6 meses para cada turma, em 1945, aproveitando a libertação de Chujiro da prisão domiciliar, transferiu-se para uma cidade chamada Avaí, próxima de Bauru. Em 1948, deu continuidade com o nome de Noji Jishujo, Academia da Agricultura. Os jovens que receberam instrução no Rensei Dojo se transformaram em uma grande força de propulsão para o missionamento no Brasil.
No dia 15 de agosto de 1945, após o término da guerra, a Tendikyo logo se prepara para um regime de pós-guerra. Em 26 de janeiro de 1946, foi comemorado os 60 anos do ocultamento físico da Oyasama, na Igreja Bauru. O grande número de fiéis, que vieram de várias localidades, executaram o serviço, tocando animadamente os instrumentos musicais. Nesta oportunidade, o Caminho aqui no Brasil desenvolveu uma atividade de divulgação bem enérgica. Serviu principalmente para cuidar dos sucessores deste caminho. Com relação às atividades sociais no pós-guerra, não eram permitidas as associações formadas por estrangeiros. Por isso, em novembro desse ano foi criado o Grêmio Cultural Bauruense, que em junho do ano seguinte foi aprovada como a primeira associação nipo-brasileira. Administrando o internato Ikuesha e a escola de corte e costura, incentivou o ensino de forma religiosa e organizou aulas de língua japonesa e inúmeras habilidades especiais, alinhando-se ao Rensei Dojo, que existe desde a época da guerra. Assim foi planejado, para alcançar a plenitude do cuidado das crianças dentro do ensinamento. Em junho de 1949, Chujiro Otake e sua esposa regressaram ao Japão como membros da delegação de conforto ao país abatido pela guerra. Foi o primeiro regresso após a guerra. Nesse momento, Chujiro Otake foi nomeado superintendente do missionamento da Igreja Tendikyo no Brasil. Enquanto conduzia a Igreja Bauru, fundou o Departamento Administrativo de Divulgação. Ainda, em outubro do mesmo ano, foi publicada oficialmente a edição restaurada da doutrina de Tendikyo, e para que as pessoas pudessem compreendê-la melhor, foi iniciado o curso da restauração da doutrina. Este curso está sendo realizado até hoje, com o nome Curso de Doutrina, e desde sua implantação, já houve 15.000 participantes. Desta forma, após a guerra, o caminho começa a enrijecer a base para o progresso no Brasil, recebendo a razão de fundar o departamento administrativo e a viagem de conforto ao país abatido pela guerra. Assim, em 31 de julho de 1951, a sede da Igreja Tendikyo Dendocho do Brasil foi fundada na cidade de Bauru. No dia 10 de setembro, foi realizada a cerimônia de assentamento na presença do segundo Shimbashira, e no dia seguinte, dia 11, foi realizada a cerimônia de fundação, sendo Chujiro Otake nomeado primaz do Dendocho do Brasil. Em um dos volumes dos livros Relatos das Minhas Viagens, escritos pelo segundo Shimbashira, está registrado o seguinte: a história da Tendikyo no Brasil não está começando na data de hoje. Veio juntamente com a imigração japonesa desde o final da Era Meiji. Porém, até hoje não havia um controle sobre a razão. Isto é, não havia conduta de ajuda mútua para erguer a razão. É mais adequado pensar que a história da Tendikyo no Brasil está se reiniciando nesta cerimônia de fundação. O núcleo do caminho do Brasil que recebeu a razão da Jibá finalmente foi fincado firmemente nesta terra. Os companheiros da fé que iniciaram uma nova partida avançam na divulgação com união espiritual, rumo aos 70 anos do ocultamento físico de Oyasama. Em um ano depois da fundação do Dendocho, em 1952, a começar pela fundação da Igreja Três Barras, muitas igrejas e casas de divulgação foram fundadas, uma após outra. Em julho de 1954, o segundo Shimbashira, juntamente com a quarta presidente da Associação Feminina, Oi Nakayama, e com o presidente da Associação dos Moços, na época, o Shimbashira anterior, Zenni Nakayama, visitaram mais uma vez o Brasil. Nesta ocasião, em que se pôde receber ambos os presidentes, foi realizado novamente a Assembleia Inaugural das respectivas associações. Com esta visita, no Dendocho, que já continha aproximadamente 6.000 livros japoneses,
para deixar exposta ao público de uma forma ampla, foi inaugurado um centro de estudo da cultura japonesa, também conhecido como a Biblioteca Japonesa. Foi realizada sua inauguração sob a presença do segundo Shimbashira. Com essa inauguração, o prefeito de Bauru declarou: "Até hoje, o Japão tem contribuído para o desenvolvimento industrial. Desta vez, nos deixou um centro de estudo da cultura japonesa para servir de alimento espiritual." A cidade de Bauru conseguiu mais um tesouro. Como já se ouviam de muitas partes sobre a necessidade de um local para a educação dos descendentes japoneses, a inauguração deste centro de estudo recebeu elogio de todas as partes do Brasil. Esta biblioteca japonesa surgiu a partir de um pensamento: quero que um grande número de pessoas possam aproveitar. Em 1979, foi transferido sua jurisdição do Dendocho para a Associação Tenri de São Paulo, Tenri Kaikan. Foi um reinício da Biblioteca Tenri do Brasil, com uma coleção de 25 mil livros. Em 1996, foi construído um novo prédio e recebeu um novo nome, Centro Cultural e Social de São Paulo. Atualmente, sua coleção ultrapassa 40 mil livros, e é grande o número de pessoas dentro e fora do caminho que o utilizam. Desta forma, após a fundação do Dendocho, as raízes do caminho foram firmemente fixadas nesta terra. E em 1955, foi adquirida a autorização e o reconhecimento do mencionamento pelo governo do estado de São Paulo. Em 1956, ano da comemoração dos 70 anos do ocultamento físico de Oyasama. O Brasil envia uma caravana de regresso depois de 20 anos. Nesta caravana de regresso, que superou um grande nó chamado guerra, dentro dos seus 101 integrantes, apenas 5 pessoas não seguiam a Tenrikyo. A caravana se formou com o desejo ardente das pessoas de ampliar o caminho do Brasil. Dentre eles, havia participantes do Shuyoka e aqueles que receberam o dom do Sasuke. Recebendo a razão desta data oportuna, só nesse ano foram fundadas 3 igrejas e 18 casas de divulgação. No ensejo dos 70 anos do ocultamento físico de Oyasama, com o desejo de ampliar o caminho fora do Japão, no Departamento de Missões Exteriores da época, inicia a formação de famílias e jovens independentes como Yobuko e Kyoto para migrarem para o Brasil. Em 1957, 5 famílias, 30 pessoas migraram para o Brasil. O Dendocho, em 1962, comprou um vasto terreno de aproximadamente 200 hectares, para receber um grande número de pessoas. Esta imigração para o Brasil continuou por 10 anos, e aproximadamente 200 pessoas atravessaram o mar. Foi o que trouxe a fundação de muitas igrejas. Em 1959, rumo aos 10 anos de fundação do Dendocho, inicia-se a construção de um novo recinto sagrado. Nessa época, por ter havido muitas tempestades por todo o Brasil, estava difícil adquirir materiais de construção. Além disso, era um período de dificuldades econômicas por causa da inflação. Neste meio, os fiéis do Brasil, aplicando a sinceridade e a união espiritual, dedicaram-se no Hinokushin da construção. Desta forma, em 10 de setembro de 1962, na comemoração dos 10 anos de fundação do Dendocho, foi realizada a cerimônia de conclusão da obra, e virou uma cerimônia que até transbordava fiéis no novo recinto sagrado. A partir da construção do novo recinto sagrado, o caminho no Brasil se desenvolveu como nunca, com treinamentos para as pessoas acompanharem o progresso. A partir de 1964, foi realizado o curso de formação espiritual Shoyokai no Brasil, como uma conexão ao curso Shoyoka, realizado na sede da Tenrikyo, Kyokai Honbu. Este curso foi iniciado tendo em consideração a circunstância das pessoas que vivem longe de Jiba. Abre-se então o caminho para realizar o curso de formação espiritual Shoyoka
até então realizado apenas em Jiba. Atualmente, possui uma grande função na formação das pessoas e serve de alicerce na formação do Yoboku. Ainda, desde 1971, foi implementado o curso de um dia. Utilizando uma igreja de cada regional como local de encontro, o objetivo é transmitir a convicção deste ensinamento para os corações dos Yoboku e também para os não fiéis. Após a participação neste curso de um dia, a próxima opção é o curso de doutrina, Koshu, que é o intermédio para participar do Shuyokai. Está pronta mais uma estrutura para a formação espiritual. Em vista da formação dos jovens, em 1968, formou-se o corpo da Associação Infanto-Juvenil do Brasil. O encontro das crianças, realizado até então, ganha um novo nome, Encontro Infanto-Juvenil da Tenrikyo, ou Michinoko no Tsudoi. Após isso, a partir de 1982, o Brasil começou a enviar a caravana de regresso das crianças a Jiba, e todos os anos, muitas crianças regressam a Jiba. Ainda, em 2008, foi realizado no Dendocho o primeiro curso estudantil da Tenrikyo, para atingir a camada estudantil. Além disso, desde 1984, com o objetivo de cuidar dos filhos de condutores de igrejas e casas de divulgação, é realizado o curso de disciplina de língua japonesa, Nihongo Renseikai. Crianças de 7 a 14 anos aprendem um pouco sobre o ensinamento e a língua japonesa, e durante o convívio de uma semana, aprendem a trabalhar em equipe junto com os novos companheiros. Dando prosseguimento, as crianças que participam dessas inúmeras atividades participam também do seminário de Oyasato, ou cursam alguma escola de Oyasato, objetivando o preparo para arcarem com o futuro do caminho no Brasil. Desde a fundação do Dendocho, foi um caminho que aplicou as forças principalmente na formação espiritual, seja em reparos, seja nos cuidados. A base que sustenta tudo isso se iniciou nos 50 anos do ocultamento físico de Oyasama. O espírito de que, quanto à divulgação, salvação e o regresso a Jiba não vamos perder para ninguém, do primeiro primaz Chujiro Otake está firmemente sucedido pelo segundo primaz Yuji Murata. Regressar do país mais distante. Apesar da evolução da viagem náutica para a aérea, tanto em questão de tempo como financeiro, ainda não é uma coisa fácil. Em meio às dificuldades, existe o desejo de fazer o maior número de pessoas regressarem a Jiba, para que possam arcar com o futuro do caminho no Brasil, e assim, alegrar a Oyasama que está eternamente viva. Por isso, é necessário concentrar as forças nos trabalhos e reparos. Nos 120 anos do ocultamento físico de Oyasama, a primeira caravana de regresso a Jiba do exterior foi a brasileira. O progresso do caminho no Brasil avança juntamente com o regresso a Jiba das comemorações dos decennários do ocultamento físico de Oyasama. Atualmente, há 86 igrejas, 313 casas de divulgação e 6.300 Yoboku. Assim como o pé de café, o caminho no Brasil se expande neste vasto país, recebendo constantemente a razão de Jiba.